Fala pessoal, começando mais um vídeo sobre a análise semanal do preço do Bitcoin, depois de uma semana bastante positiva, grandes valorizações vimos e o grande força do Bitcoin continuando realmente um movimento de alta muito interessante e eu aqui ficando cada vez mais otimista. Se na verdade se eu estava negativo no passado, né, e preocupado no passado, estou cada vez mais otimista, ainda restam poucos pontos aí de superação para a gente acreditar na retomada forte da alta e, quem sabe, na renovação dos topos históricos e das máximas históricas de 2021. Não de 2021, né? Na verdade, de toda a história do Bitcoin. Mas precisamos passar por alguns pontos. Se você quiser entender mais sobre criptomoedas, entender mais sobre Bitcoin, no primeiro link aqui na descrição do vídeo está a página para você se inscrever na lista de espera da minha próxima turma do meu curso de como investir em criptomoedas. Clica, deixa seu nome e seu e-mail gratuitamente para ser avisado quando a próxima turma abrir. E vamos lá, compartilhando aqui a tela já nosso esqueminha semanal de análise do Bitcoin e realmente bons movimentos, né? O último vídeo foi no dia 1 de agosto, dia 1º de agosto. Então, se eu der um zoom aqui, e aí colocar essa função aqui do TradingView. Então, nós estávamos aqui, né? Estou vendo o gráfico diário, o que fizemos desde então? Tivemos movimentos de grande valorização. Então, caiu mais um pouquinho, chegou bem perto aqui dessa região cinza. Se você se lembrar, esta região cinza, ela é uma região de bastante suporte e resistência nos últimos meses e nas últimas semanas, né? Então aqui teve grande suporte, aqui teve um pouco de resistência, aqui teve resistência, depois aqui foi uma região de bastante resistência. Então chegamos perto novamente dessa região, lembrando que quando algo no passado é resistência e se torna suporte, é um sinal muito bom, e o contrário também, quando algo no passado era suporte e se torna resistência, é um sinal ruim, depende do seu objetivo, né? Se você estiver shortando o Bitcoin, então é um sinal bom que você identificou aí uma nova resistência. E aí, desde então, que a gente viu o preço subindo com força nos últimos dias e vindo aqui até o patamar de hoje, nessa pequena oscilação aqui no dia de hoje, que está fazendo aquele candle doji, né? Que normalmente indica a continuação da alta. Por que eu estou otimista e cada vez mais otimista? Veja só, deixamos para trás essa região laranja, né, que tinha como região de grande suporte, tentativa de romper aí os 30 mil, 29 mil dólares várias vezes, deixamos essa região para trás. Essa região cinza que eu mencionei para vocês, de bastante resistência e suporte, também deixamos para trás com volume e com relevância aqui, tá? Na região vermelha, que era aquela região bem importante dos 42 mil dólares mais ou menos, que foi uma região de, olha, resistência aqui, 3 vezes, 4 vezes. Então nós batemos aqui, e foi quando eu estava gravando o vídeo na semana passada, né? Falei, olha, é uma região importante, vamos ver se a gente vai encontrar suporte, porque no passado nós batemos aqui e caímos com força, né? Tivemos grandes movimentos de queda. Se a gente até analisar, ó, veja só que esses movimentos aqui de queda, eles tiveram um movimento de queda de 27% aqui. Depois aqui nós tivemos um movimento de, até aqui embaixo, de 24%. Depois aqui desse topo até essas mínimas aqui, nós tivemos um movimento de 29%. Então, puxa, batendo aqui não conseguindo superar, a gente poderia ter um movimento de por aí mais uns 20 e poucos por cento, voltando lá para os 30 e poucos mil dólares. Mas não foi o que aconteceu e foi muito bom, porque essa região cinza, então ela se tornou uma região de suporte, que foi resistência lá atrás, ela se tornou suporte, o preço veio aqui perto para voltar a subir com força. E onde está encontrando resistência agora? Está encontrando resistência nesta linha de tendência de baixa, que é uma linha que foi tocada aqui no dia 15 de abril, na máxima histórica, foi tocada aqui em maio e nunca mais foi tocada, porque o preço desabou, ficamos lateralizando aqui por muito tempo, muitos meses, semanas, e agora nós estamos tocando ela pela terceira vez, finalmente aqui estamos tocando, só agora estamos tocando essa linha, que não havia sido tocada desde maio, tá? E por que é interessante? Porque ela é uma grande linha de tendência de baixa. Agora, o que o preço precisa fazer é justamente encontrar alguma resistência aqui, fazer um suporte, talvez nessa região aqui dos 42 mil dólares, 42.700, que foi resistência aqui atrás, né? Então aqui nós tivemos como resistência, ele vira aqui um suporte importante. Provavelmente, se tudo der certo, o preço faz um suporte e sobe, tá? Então eu estou bem otimista com esse comportamento. Se tiver aqui no gráfico de 4 horas, veja que interessante, até o que eu estou mostrando para vocês. Aqui nós rompemos então a região vermelha,
encontramos resistência, corrigimos resistência, caímos, chegamos bem perto aqui dessa região cinza, que era a região de antigo suporte, para voltar com força. E justamente agora estamos encontrando resistência nessa linha amarela, tá? É agora o comportamento das últimas, aqui vem do gráfico de 4 horas, veja como em todo esse patamar aqui, nós chegamos perto dessa região e estamos tentando passar por essa região. E esse candle aqui, ele é particularmente interessante porque ele mostra que, aqui ó, que teve uma tentativa grande do mercado de jogar para baixo e houve força compradora suficiente com volume, tá? Você enxerga o volume desse candle bem aqui, tá? Então, com volume, o mercado conseguiu recuperar essa alta e jogar lá para cima, não deixou, fez um candle aí de martelinho. Se você olhar aqui, olha, nós estamos tentando passar por essa linha amarela, ainda não conseguimos. O que é importante, o que é muito importante na minha opinião, a gente conseguir romper esta região com força, com volume, talvez fazer um teste nela para subir. Aí seria lindo, seria um pivô de alta aqui desse movimento, bem interessante, tá? Fazer este fundo mais alto do que este fundo para buscar um topo mais alto do que este topo aqui, fazendo um pivô de alta. Então, eu estou de olho nisso, tá? Rompendo aqui essa linha amarela que conflui. Então, aqui, ó, essa linha amarela conflui também numa região parecida com essa região vermelha. Tudo isso, de alguma forma, é bem importante para o preço continuar em alta, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Segundo ponto, bom, antes daqui eu queria mostrar as médias. Deixa eu só mudar aqui. Ó, primeiro as médias. Veja como esta região, até se eu voltar aqui e colocar, olha, média diária de 100 dias, 200 dias e 50 dias. Veja como esta região a gente está batendo exatamente agora, além de confluir com essa linha amarela, nós estamos batendo exatamente nesta média móvel de 200 dias, que é uma média móvel muito importante. Se a gente voltar aqui atrás, deixa eu tirar todas as outras médias, deixa só de 200 dias, tá? Se a gente olhar aqui para trás, veja como essa média de 200 dias, ela é uma média importante. É a média que aqui, posso até ver no próximo, ó, essa média verde. Aqui ela não segurou, mas ela foi resistência. Tá vendo como aqui ela se tornou uma grande resistência? Então aqui foi resistência, aqui chegou perto e foi resistência. Então agora nós estamos enfrentando essa resistência novamente. Resta nos saber, será que vamos ter força para conseguir ultrapassar essa resistência, eventualmente corrigir para ir embora ou não? Veja que em outros momentos nós estávamos com uma volatilidade maior, então quando batia aqui, no próximo dia caía com força. Aqui também caiu com mais força nos outros dias, aqui também caiu com mais força. A gente está testando agora pela primeira vez essa média de 200 dias. Será que nós vamos conseguir manter essa média e superar essa média dos 200 dias ou não? É a grande pergunta que eu estou me fazendo nesse momento, tá? E aí quando a gente olha para essa média de 200 dias, tirando de novo a de 50 e a de 100 dias, olhando para ela no passado, olha só, lá para o passado, veja como ela foi, a média de 200 dias, não confunda com a média de 200 semanas, tá? Veja como ela foi tocada aqui, olha, em maio de 2020 e nunca mais foi tocada. E ela foi aqui um pouco de resistência, né? Aqui ela foi resistência, aqui ela foi resistência, aqui ela foi suporte. Então é uma média historicamente bem importante, tá? Nos momentos de queda, inclusive, olha, aqui ela foi resistência, aqui ela foi resistência, aqui ela foi resistência. E se a gente olhar lá para trás, eu preciso voltar no outro gráfico que tem mais histórico. Ó, deixa eu voltar lá para trás, mais para trás ainda, lá para 2017. Ó, aqui estou em 2019 ainda, ó. Lá para 2017, veja como aqui ela foi também, ó. Aqui ela foi um grande suporte, aqui ela foi resistência, resistência. Olhando lá para trás também, ela foi suporte em alguns momentos, olha. Aqui é o ciclo de 2013, 2016, desculpa. Aqui foi suporte, aqui foi suporte, aqui foi suporte. Então, é uma média relevante. É uma média relevante, é uma média que o mercado acompanha. Então, o fato de nós estarmos agora exatamente neste momento de tentar enfrentar a média de 200 dias é fundamental que a gente consiga superar. E veja, mais uma vez, que isso tudo também conflui com a média de 200 dias. O preço se aproximando cada vez mais da média de 200 dias e tendo alguma dificuldade em passar. Normal. Deixa eu até voltar aqui. Só para vocês verem com as outras figuras todas aqui, né? Então, ó, aqui vendo, confluindo tudo. A média de 200 dias, em verde, confluindo. É uma posição importante essa, olha só. A média de 200 dias, em verde, conflui com esta linha amarela, que é a grande resistência, linha de tendência de baixa, nós vimos sendo tocada, conflui também de alguma forma com este retângulo vermelho, né? Quando a gente olha lá para trás, esse retângulo vermelho,
ele foi, poderia até subir um pouquinho, tá? Que vai confluir ainda mais. Olha, se eu colocar para esse retângulo tocar com esta queda que nós tivemos aqui no dia 28 de fevereiro, e deixando mais perto do fechamento aqui do 19 de maio, conflui ainda mais com esse momento, tá? Então nós temos 3 pontos aqui muito importantes, a média dos 200 dias, essa linha de tendência de baixa e este retângulo. Então são 3 pontos que se nós tivermos uma superação aqui desse nível, eu acho que é bastante otimismo para a continuação da alta do Bitcoin, tá? Outro ponto aqui, aqui eu trago um cenário que eu já mencionei para vocês. Veja só, topo histórico aqui em abril, tá? 65 mil dólares. E se a gente traça uma retração de Fibonacci deste momento todo até esta queda máxima aqui que tivemos, justamente neste ponto aqui, o que a gente encontra nessa retração de Fibonacci? A gente encontra a região de 61,8%, que é a principal retração de Fibonacci, justamente aqui, tá? Aqui na região dos 48 mil dólares. Então, o que eu vejo de importante? Eu vejo que o preço precisa superar essa região aqui dos 48 mil dólares, mais ou menos. Posso até pôr um pouquinho mais para baixo, porque ela seria, a gente está bem dentro dessa região, tá? Essa região aqui dos 40, entre 43 mil e 48 mil, mais ou menos, tá? Colocaria como uma margem conservadora. Aqui a gente tem uma retração muito importante. Por quê? Eu já disse isso em outros momentos. Por quê? Se a gente conseguir superar esta região aqui toda, significa que nós estamos cancelando, nós estamos revertendo toda essa tendência de queda dos últimos tempos, tá? Então toda essa tendência de queda que nós vimos aqui, ela estaria sendo revertida pela superação deste ponto. Este ponto precisa ser superado para a gente entender que toda essa queda estaria ficando para trás. Caso isso não aconteça, a gente bater aqui e vier numa queda forte, o que isso pode confirmar? Isso poderia confirmar isso daqui, ó. Poderia confirmar este movimento aqui, que não é um movimento legal. Ou seja, um movimento de ondas de Elliott. A gente teve uma onda 1 de crescimento, de grande valorização, desde outubro de 2020, uma onda corretiva em janeiro de 2021. Uma nova onda impulsiva com novo recorde histórico até fevereiro, uma nova onda corretiva. Uma quinta e última onda impulsiva lá para os recordes de 65 mil dólares. E aí, depois de um movimento de 5 ondas de Elliott, né, 3 impulsivas e 2 reativas, a gente entraria no movimento de correção ABC. Então, se a gente não conseguir superar justamente aqui, essa região que está por aqui, né, que eu coloquei para vocês, se a gente não conseguir superar, posso até ajustar aqui um pouquinho. Ó, se a gente não conseguir superar esta região aqui, o que a gente poderia entender? Que houve uma grande perna de correção, um movimento de reação, né, de alta, porque agora a gente está falando de queda e não de alta, para um novo e último movimento de grande correção. Isso é possível e seria... peraí que eu mudei aqui. Isso é bem... assim, não sei se é provável, mas é possível dentro das teorias de ondas de Elliott, tá? Por isso que essa região aqui, ela é exatamente esta região aqui. Por quê? Porque dentro das retrações de Fibonacci, combinando com a teoria das ondas de Elliott, é justamente isso daqui, ó. É justamente isso daqui. Tá vendo como conflui exatamente? Então, se a gente conseguir superar esta regiãozinha aqui, que é esta região de retração de Fibonacci 61,8%, significa que toda esta queda estaria cancelada. Nós estaríamos deixando para trás essa queda e não seria isto um movimento ABC de Elliott. Por quê? Porque nós estaríamos revertendo toda essa tendência aqui de queda. Por outro lado, se batermos nessa região para cairmos, então poderíamos confirmar esta pernada ou este movimento ABC de Elliott. Esta onda C viria buscar provavelmente entre 30 mil, 27 mil e 20 mil dólares, tá? Para aí depois, o que aconteceria aqui? A gente começaria um novo movimento de Elliott, tá? De 1, 2, uma onda impossível, e aí eventualmente buscar lá os 100 e poucos mil dólares para depois termos um novo movimento de correção. Isso é possível, isso acontece muitas vezes no mercado, não vou fazer essa análise extensa de Elliott no momento, mas é possível. Então isso de alguma forma está me chamando a atenção, tá? Eu estou acompanhando muito, deixa eu apagar aqui. Eu estou acompanhando muito esta retração aqui de Fibonacci para ver se vamos conseguir superar esta região ou não. E é justamente esta região aqui confluindo com esse desenho de Elliott. Se superarmos mais uma vez, aí é lindo, maravilhoso, incrível, porque nós estamos anulando toda essa tendência de queda, de baixa.
Se não conseguirmos, aí provavelmente teremos uma outra tendência de queda. Algo que me deixa otimista é o seguinte, quando a gente olha o volume, as regiões mais negociadas desde dezembro de 2020, no início dessa alta, veja que o nosso ponto de controle, a POC, está aqui exatamente na região dos 33 mil dólares. É aqui que está a POC. E veja como a gente não tem muita negociação nessa região aqui, olha, tem pouca negociação aqui. O que isso mostra? Isso mostra que a gente teria um pouco o caminho livre, mais ou menos até esta região aqui, ó. Então, até essa região mais ou menos aqui, nós teríamos uma região livre para o preço e aqui está em 56 mil dólares. Não teríamos muita resistência por aqui até chegar nessa região de 56 mil dólares, onde há mais resistência. A gente olha aqui nesse perfil de volume, né? Então, aqui foram as maiores regiões de negociação, tá? Deixamos isso tudo para trás. Aqui tem pouca negociação, eu vejo mais negociação nesta região aqui, lá de 56, 57 mil dólares. E olhando o gráfico semanal tá bonito. O gráfico semanal tá bonito porque a gente vê como as últimas semanas elas tiveram bastante valorização, né? Então a gente saiu do movimento aqui deste fundinho até o momento atual, uma valorização de 49%, 50%, muita valorização. Com relação ao volume, o volume também querendo ficar aqui acima das médias, tá? Acima da média de 20 períodos. Não é um volume tão grande quanto as quedas. Então veja como este grande volume de queda, este grande volume de queda, e até esses volumes de reação, eles estão de alguma forma acima dos volumes que nós vimos nas últimas 3 semanas. O que não é assim tão bom, porque seria mais interessante a gente entender que este movimento de alta veio para ficar com volume talvez equiparado ao das quedas, mas também não é ruim, porque não é que a gente está com volume por aqui super, super baixo, não. Está com volume acima da média de 20 dias das últimas 20 semanas. É um volume mais interessante do que esse aqui que nós tínhamos nessa alta, tá? Porque nessa alta aqui sim nós víamos volumes muito baixos e volumes abaixo das compras. Então, volume de venda menor do que volume de compra menor do que volume de venda. Agora nós estamos vendo volumes de compra acima, por exemplo, dessas 2 últimas semanas que fizemos grandes quedas. Ou seja, está num cenário interessante, está num momento importante para o Bitcoin. Eu quero ver a gente conseguir superar, né? Quero que a gente consiga superar essa região aqui de 61,8%. Acho que o volume está forte, o volume está importante. Talvez a gente precise dar uma respirada, porque quando a gente traça, deixa eu mudar aqui, pegar esse gráfico aqui, ó, tirar a média. Quando a gente pega, o que é esse branco aqui? O que é isso? O que é isso? Não sei o que é isso. O que é isso? Apagar isso. Quando a gente traça o seguinte, ó, gráfico diário. Quando a gente vê desde os fundos aqui, no mês de julho, até essa alta que nós tivemos, o preço, né, fez uma grande alta, ele corrigiu ao longo da... Posso colocar gráfico diário, acho que é mais legal da gente ver. Ó. Veja aqui foi fundo, subiu muito forte, teve uma correção durante 1, 2, 3, 4 dias de correção. Chegamos perto desta região aqui da retração de Fibonacci de 38%. Tá? Chegamos bem perto e o preço voltou a subir. Agora, nós subimos por mais 4 dias, né? E talvez a gente tenha ou precise ter alguma correção, talvez por essa região aqui, por volta dos 42 mil dólares, tá? Ou talvez região dos 41 mil dólares, dependendo de quanto for a retração, para continuar a subir. A gente teve altas muito fortes. Se a gente pegar desde o começo aqui e traçar até aqui em cima, se a gente entender que precisaria ter um respiro maior, aí a gente teria que voltar aqui para os 38 mil dólares, talvez 36 mil dólares, para voltar a subir com força. Então, até quando a gente olha aqui no semanal, né? Veja, olha como tá, o semanal está estourando sem nenhuma correção. Então, desde aqui no semanal, se a gente pegar daqui até essa máxima que a gente teve, talvez se voltasse para 38 mil dólares, seria bom, talvez nessa semana, uma semana de queda, para respirar um pouco e ter força de subir. Veja que quando a gente subiu aqui em janeiro, fevereiro, março, a gente tinha algumas semaninhas de correção, né? Algumas semaninhas de respiro antes de novas altas. Então, isso pode ser saudável. Por fim, quero mostrar para vocês RSI e o MACD, tá? O que são esses dois que eu quero mostrar para vocês? Primeiro, RSI. Vejam como, quando a gente estava aqui com as altas no começo do ano, o preço subindo cada vez mais, mas com uma divergência importante aqui no... Opa, por que fez isso?
mas com uma divergência importante aqui no RSI, conforme o preço subia cada vez mais e o RSI estava caindo cada vez mais, ou seja, o preço com cada vez menos força do que a gente tinha, o preço subindo, só que com cada vez menos força, tá? Agora, nós não estamos nessa situação, agora a gente está numa situação de, veja só, o preço subindo aqui bem forte, tá? Então, ao longo das últimas semanas, o preço subindo aqui muito forte, e o RSI, se a gente pegar exatamente no mesmo patamar, ele está acompanhando. Então, não estamos com divergência no RSI, o que é um bom sinal, tá? É um sinal interessante que o preço está com força e não temos nenhuma divergência aqui no RSI. Dá para ver uma divergência, se a gente vier aqui mais no pequeno prazo, olha, teria uma divergência aqui, olha, o preço subindo, tá? E o RSI caindo, exatamente no mesmo período. Então, o preço sobe e o RSI está perdendo força. Quando a gente vê aqui mais no micro, se a gente coloca até no gráfico de 4 horas, isso fica um pouco mais claro ainda, ó. O preço subindo cada vez mais e o RSI fazendo topos mais baixos. Então, o RSI está perdendo um pouco de força quando a gente olha aqui mais no micro. Por isso eu acho que uma correção seria importante, ou talvez a gente tenha uma correção olhando aí nesse patamar, que o preço sobe cada vez mais, o RSI cada vez mais fraco, talvez a gente tenha uma correção maior para trazer um pouco de respiro para continuar a subir, tá? Acho isso bem importante para a gente ficar de olho, porque quando a gente olha isso, não é algo muito interessante. O preço faz novas máximas e o RSI está caindo. Tanto no diário a gente vê isso, que eu mostrei aqui para vocês, quanto no gráfico de 4 horas. Então é possível que a gente tenha alguma correção maior para o RSI respirar e voltar a subir, tá? E além disso, queria mostrar aqui o MACD, um gráfico importante que conseguiu até mostrar para a gente, olha só, ele também teve essas divergências, aqui, olha, aqui vendo o gráfico diário, o preço subia. Aqui no diário ele não é tão relevante. Quando a gente olha no semanal, isso fica mais claro pra gente. Olha só, olha que interessante. Aqui o preço subindo cada vez mais em abril. E o que acontecia com o MACD? Todo esse período o MACD estava caindo. Tá vendo só? Então, preço subindo, MACD caindo, vendo o gráfico semanal, até que fizemos este cruzamento bearish, o que é um cruzamento ruim, tá? Este cruzamento aqui, aqui. Este cruzamento na semana do dia 19 foi justamente essa semana de grande queda, trouxe o preço para os 48 mil dólares de 65, uma queda muito grande, uma queda de 12%, no mercado que estava muito em ganância. Depois a gente vê as próximas 2 semanas em alta, mas sem que o RSI descruze. Pelo contrário, a gente estava aprofundando essas quedas no MACD, não é no RSI, e vieram quedas maiores. O que é importante da gente ver aqui, tá? O MACD no semanal, que foi justamente o que nos antecipou essas quedas grandes, ele ainda não descruzou, tá? Ele não teve a linha azul passando para cima da linha laranja, que mostra a grande tendência de retomada da alta. Isso também é relevante para a gente observar e para ficar de olho. Por outro lado, o que a gente vê aqui? Que eu tô falando do MACD, né? O MACD está sim fazendo, olha, topos, na verdade, fundos mais altos, cada vez mais, conforme o preço também está. Desde aqui, na verdade, o MACD já está mostrando alguma divergência. O preço estava caindo e o MACD subindo no semanal. Isso é importante, é um indicador bem relevante, a gente consegue acompanhar médias móveis mais rápidas e mais lentas, junto com o perfil de negociação do preço. Eu acho o MACD super, super importante. Fico mais otimista também quando a gente encontrar este cruzamento no semanal, tá? A gente ainda não saiu desse vermelhinho, vamos sair e ver este cruzamento para trazer bastante força para o preço. Enquanto isso não acontecer, enxergando até essa divergência no RSI, né? Mostrando divergência bearish, divergência de queda, acende um pouquinho aqui a luz amarela para a gente talvez ter mais correções. Não mais correções, porque já teve muita alta, até alguma correção para o preço respirar e depois a gente continua essa alta maravilhosa. E aí, o que você achou de tudo isso? Tá legal? Tá fazendo sentido? Não tá fazendo sentido? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Deixa também o seu like, isso é muito importante, mostra para o YouTube que você gostou do canal, do conteúdo e mostra esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve e deixa o seu nome na lista de espera da próxima turma do meu curso de criptomoedas, que está sendo sensacional para você aprender tudo isso e muito mais. Muito obrigado, um abraço, boa semana e até o próximo vídeo.